Bem, vamos começar a falar então da União Europeia. A União Europeia, então, é o bloco mais consolidado, né? Então, tem o nível aí maior de integração que nós temos na atualidade. Ele engloba 27 países, né? Eram 28, mas tivemos aí oficializado em janeiro desse ano a saída do Reino Unido. Então, atualmente, ele negocia com a União Europeia, né, alguns acordos, né, para manter ali um comércio com a União Europeia, mas ele já não faz mais parte desse bloco econômico. Esses são os países, né, os 27 países que fazem parte. Então, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chequia, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia e Suécia. E aí, de novo, o Reino Unido já não faz mais parte. Então, marquei aqui, o Reino Unido ele saiu, né, com o movimento do Brexit, né, que é uma abreviação em inglês, né, para saída dos britânicos da União Europeia. Aí é uma foto de uma manifestação, né, então parte da população queria a saída do Reino Unido da União Europeia, outra parte, né, era contrária, queria que a nação permanecesse unida à União Europeia e acabou por, no começo desse ano, oficializar a saída. Bem, quais são os critérios de adesão, né, a esse bloco econômico, né? Como que uma nação ingressa na União Europeia? Primeiramente, a nação ela tem que ter instituições estáveis. Então, tem que ser uma democracia, tem que ter um Estado de Direito. Então, não adianta um país aí que tem um regime ditatorial querer ingressar na União Europeia, porque das cláusulas para entrar no bloco é que tem que ser uma democracia. O mercado tem que ser viável, então tem que ser uma nação que tenha um mercado competitivo, né, para poder aí ter força para ingressar na União Europeia e fazer concorrência, né, com os demais países, e tem que seguir as normas e os objetivos desse bloco, né? Então tem várias cláusulas, né, e objetivos que essa nação tem que se comprometer a acatar todas elas. Países que não estão na zona do euro. Então, a União Europeia adotou, né, a moeda única, então o euro é a moeda única, porém tem alguns países que ainda estão em transição, né, que ainda não adotaram o euro, mas estão comprometidos a adotar. Assim que eles estiverem com as condições adequadas para conseguirem adotar o euro, eles vão fazer. Que é o caso da Bulgária, da Croácia, da República Tcheca, da Hungria, da Polônia, da Romênia e da Suécia. A Dinamarca é um caso atípico, porque a Dinamarca, né, desde o início, quando ela ingressou, ela voluntariamente ela não quis que a moeda dela fosse o euro. Então, a Dinamarca mantém a moeda nacional dela e ela voluntariamente não quis aderir à moeda única. Diferente desses outros países que não possuem ainda a condição necessária para implementar o euro. Mas eles estão comprometidos a fazer isso. Assim que eles tiverem a condição, né, eles vão implementar o euro. Agora, a Dinamarca não. A Dinamarca, voluntariamente, há uma cláusula lá que permite que ela voluntariamente não queira implementar o euro na sua economia. Bem, um outro bloco econômico que a gente tem, que é o SMCA, né, que são as siglas em inglês, né, para Estados Unidos, México e Canadá, que é o antigo NAFTA. Né? Então, o NAFTA ele foi um bloco, né, assinado aí entre os países da América do Norte, então México, Canadá e Estados Unidos, e teve uma mudança, né, mudou alguns critérios, né, recente, em 2018, pelo Donald Trump, que eles atualizaram, né, esse bloco econômico e retiraram, né, na verdade, eles negociaram melhor alguns problemas que eles estavam tendo. Então, porque o que acontecia no NAFTA? O NAFTA ele fazia com que empresas, né, de um modo geral, empresas saíssem, né, dos países, né, principalmente Estados Unidos e Canadá, e se deslocassem principalmente para o México em busca de mão de obra barata. Então, lá tem, além da mão de obra barata, matéria-prima mais barata. Então, havia uma perda, né, dos cargos, né, da função ali, do cargo não, né, havia uma perda de emprego, né, dos países ali mais desenvolvidos, né, Estados Unidos e Canadá, e havia um deslocamento para o México. Então, no México tinha uma geração de emprego com a vinda dessas empresas.
E, ao mesmo tempo, né, era um problema para o México também, porque com a vinda dessas empresas, havia uma concorrência, né, desleal com as empresas nacionais, né, com as indústrias nacionais mexicanas. Então, por um lado era bom, porque gerava emprego, né, no México, mas, por outro lado, era uma desvantagem, porque competia com as indústrias nacionais do México, por terem uma tecnologia menos desenvolvida, né, do que as empresas dos Estados Unidos e do Canadá, acabava sendo uma competição desleal. Então, eles acabavam perdendo muito mercado. E para os Estados Unidos e para o Canadá, né, não era vantajoso, porque eles perdiam, né, empresas para o México. E os Estados Unidos também perdiam empresa para o Canadá, né, e o Canadá perdia para o México. E aí o que foi feito, né, o que foi acordado com essa reformulação do bloco? Foi negociado salários, né, tabelados, que os trabalhadores, pelas horas, né, e o salário para os trabalhadores mexicanos. E também teve uma outra importância nessa nova reformulação, que foi a colocação de uma data de validade para esse bloco econômico. Então, o bloco econômico, né, o acordo econômico, então agora esse bloco tem o prazo de 16 anos. Se deu 16 anos, não for renovado o prazo, então eles não têm mais esse acordo, o bloco deixa de existir. Então, essas foram as principais mudanças, né? O acordo aí entre a negociação, né, como que ia ser essas empresas, né, como ia ser essa mudança, essa transferência, né, de empresas para os outros países, para evitar perder, né, o emprego nos países, né, e essa data de validade que foi colocada. Na verdade, essa mudança, né, partiu dos Estados Unidos, né, do governo Donald Trump, para tentar proteger os Estados Unidos, né, a economia dos Estados Unidos. Porque eles estavam, né, perdendo muitas empresas, principalmente para o México, mas também para o Canadá. Então, é uma medida protecionista, né, dos Estados Unidos para tentar conter, né, essa perda de indústrias. E o México e o Canadá, eles aderiram, né, porque para eles essa transferência, né, de empresas acaba sendo benéfica, né, por mais que esteja mais limitada agora, ter os Estados Unidos como o parceiro comercial, né, o maior parceiro comercial deles, ainda agrega mais do que retira. Então, mesmo que esse novo acordo, nessa reformulação, beneficie principalmente os Estados Unidos, para o Canadá e principalmente para o México ainda é vantajoso, né? Por mais que o México e o Canadá fiquem ainda mais dependentes dos Estados Unidos. Bem, o bloco econômico, né, que o Brasil faz parte, então o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, ele integra, né, inicialmente o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né, foram os 4 países que assinaram ali primeiramente o Mercosul, e depois, né, a Venezuela entrou, porém, novamente, né, ela já tinha sido suspensa, ela foi suspensa de novo por não respeitar a cláusula que o Mercosul tem, que é manter a ordem democrática. Então, como a Venezuela é muito instável, né, então há ali uma ditadura, né, então novamente ela foi suspensa por não respeitar essa cláusula democrática, porque tem que ter uma democracia vigente no país para pertencer ao Mercosul. E temos aí os outros países que eles são membros associados. A Bolívia está em processo de adesão, então ela já pediu, né, adesão ao Mercosul, então ela está em processo ali de entrada no Mercosul, mas até agora ainda não entrou. E a Venezuela, por enquanto, né, com a estabilidade que acontece lá, por enquanto vai ficar suspensa. A CEI, Comunidade dos Estados Independentes, foi criado após a desintegração da União Soviética, então acabou Deixa eu acender a luz aqui que está meio escuro. Com o fim da União Soviética, foi criado aí um acordo, né, uma tentativa aí de bloco econômico para fortalecer, né, essas nações, porque elas não faziam mais parte, né, da mesma república única, porém elas ainda estavam ligadas, né, seja ideologicamente, seja economicamente, então elas resolveram criar aí esse acordo econômico para tentar se fortalecer no cenário mundial. Não foram todas, né, das 15 repúblicas, apenas 12 que ingressaram na CEI, porque as 3 demais, né, que são
os 3 países bálticos, né, porque é banhado, né, pelo Mar Báltico, que é o caso da Estônia, da Letônia e da Lituânia, elas pediram adesão à União Europeia e ingressaram, né? Então as 3 fazem parte hoje da União Europeia e as 12 demais que faziam parte da União Soviética fazem parte da CEI. Só que foi criada, como há muita instabilidade, né, entre os países, né, há bastante conflitos, não foi possível, né, que a intenção eles irem aumentando, né, o nível de integração até chegar ao nível avançado que tem a União Europeia. Porém, com os conflitos internos que tem entre um país e outro, eles não conseguiram fazer isso. Então, a CEI ela se encontra muito enfraquecida, principalmente com a criação da União Econômica Euroasiática, né, a abreviação aí de UE. Por quê? Com a criação desse novo acordo, então, apenas alguns países ex-membros da União Soviética que criaram esse novo bloco, passou a enfraquecer ainda mais a CEI. Então, como essas 12 nações não estavam conseguindo se entender ali na política, né, na geopolítica, alguns desses criaram esse outro acordo que aí começou a enfraquecer ainda mais a CEI, que é o caso da Rússia, do Cazaquistão, da Armênia, do Quirguistão e da Belarus, ou também pode falar Bielorrússia, né? Então, esses países integram esse acordo, mas também ainda não está num nível de integração avançado. Ainda está ali no início, né, na forma básica de integração. Bem, nós temos aí a PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né, outro bloco econômico formado por 21 países, né, as nações que são banhadas aí basicamente pelo Pacífico, né, não todas, mas a maioria dos países integram, né, a PEC, e ela foi criada em 1989. Por enquanto está no nível de integração da zona de livre comércio, né, que é o primeiro nível, né, o nível mais básico, mas tem o objetivo de ir aumentando gradativamente essa integração. Que é o mesmo caso também da Ásia, né, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Eles também estão no nível mais básico, né, de integração da zona de livre comércio, mas eles pretendem avançar nos níveis de integração. Esqueci de falar também que a APEC ela começou como um fórum, né, econômico, e aí passaram a fazer esse acordo, né? Dali surgiram ideias, né, entre os maiores líderes ali que estavam participando desse fórum econômico e resolveram criar esse acordo, esse bloco econômico. É interessante falar que nesse bloco, né, da PEC, há países desenvolvidos e há países não desenvolvidos. Então, para os países desenvolvidos é vantajoso, né, porque eles conseguem fazer melhores acordos, né, tem uma proximidade melhor com os países não desenvolvidos em busca de matéria-prima, de mão de obra mais barata. E é vantajoso também para os países não desenvolvidos, né, porque conseguem a influência desses outros países, principalmente a China e os Estados Unidos, que são as maiores potências mundiais, então é vantajoso, né, fazer acordo com esses países, mas, por outro lado, também eles ficam ainda mais dependentes dos países desenvolvidos. Bem, por fim, temos outros blocos de menor importância na geopolítica mundial, que é o caso da COMESA, né, que são integrantes de alguns países do continente africano, a Comunidade Andina das Nações, os quais fazem parte a Colômbia, Equador, Peru e a Bolívia. O Chile não é mais um país membro, ele passou a ser apenas um associado. E a Liga Árabe, que atualmente, né, esse acordo é mais para uma proteção desses países, né, que são os maiores exportadores de petróleo do mundo. Bem, eu deixei um exercício lá para vocês fazerem. Assim que vocês terminarem, eu peço para vocês tirarem foto e me mandar por WhatsApp. Qualquer dúvida, podem me mandar também por WhatsApp. E até a semana que vem.